Assista agora o programa Angelita e Cia, com a Angelita Silva. Boa noite, cheguei, gente, dia 22 de agosto de 2023, mais uma terça-feira que estamos aqui, calor, tá bem quente, enfim, né, a gente vai fazendo o nosso trabalho, chega no final do dia e estava até ansiosa para chegar a terça-feira para estar aqui com vocês, né, agradeço imensamente a companhia de cada um, peço para que vocês deixem seu like, compartilha, porque para nós é muito importante, né? Vocês viram que eu estou de cenário novo, né, gente? Bacana, né? Meu técnico está aqui, ele que resolve esses detalhes, né? Nosso técnico Gildo Rosa, um ótimo profissional. Hoje eu quero estar falando, gente, um tema que eu acho assim que é de extrema importância quando nós falamos sobre o TDAH, que é transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Tem o TDA, que é o transtorno déficit de atenção, e tem o TDAH, que é o transtorno déficit de atenção com hiperatividade. Isso eu posso dizer, gente, que é uma das coisas que tem acontecido demais entre as nossas, principalmente com as nossas crianças, né? Digo que como professora, eu tive vários momentos de estar com crianças com TDAH e a gente vai trabalhando de uma forma que a gente vai entendendo melhor para a gente poder falar sobre isso e mostrar que as pessoas ainda, né, infelizmente ainda, as pessoas não conseguem lidar com isso de uma forma muito saudável, coloca a criança como que muita medicação, né? Enfim, há casos que realmente precisa da medicação mesmo, né? É necessário, por isso que ter feito toda uma triagem, passado com especialistas, né? No caso, quando começa a descobrir o TDAH, é passado por uma psicopedagoga, por psicólogos, psicanalistas, daí vai para o neuropediatra e depois vai até, no caso, se for o caso do psiquiatra, tratar, né? Então vamos entender um pouquinho o que é o TDAH, né? TDAH é um transtorno de atenção e hiperatividade e é um problema, gente, neurobiológico, que provavelmente pode ser resultado de uma combinação de diferentes a questão genética, mas ambientais também, a questão cultural, a questão biológica, enfim. Então, ele vem de uma forma que você não pode colocar uma responsabilidade, um usuário, ou é a mãe, ou é o pai, enfim, né, gente, nós precisamos compreender que... Deixa eu pegar o microfone aqui, gente. Deixa eu colocar outro microfone aqui. Então, nós precisamos compreender que muitas vezes as pessoas interpretam a patologia de uma forma errônea, né? E muitas vezes não sabe como lidar com isso. Principalmente, gente, quando isso acontece dentro da família, a primeira coisa que acontece dá a sensação e as pessoas começam a achar que os pais não impõem limites. Que a responsabilidade é porque os pais não impõem limites, porque a criança é uma criança mal educada, porque ela tem comportamentos que parecem desajustados, é uma criança extremamente elétrica, é aquela criança que é muito... ela tem uma inquietação muito grande, né? Então, existe esse transtorno, gente, da déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Ele é caracterizado pela presença de pelo menos 3 sintomas que são característicos, né? Que são 3 sintomas que é bem característicos do TDAH. Então, a desatenção, a impulsividade e a inquietação. É aquela criança que
Por que as pessoas começam a perceber esse comportamento exatamente no período escolar, em que a criança está na escola e ela não consegue concluir as atividades, ela conversa muito, ela não para sentada, ela tem dificuldade de concentração, ela, por exemplo, começa uma atividade, daqui a pouco ela dispersa, pula folha, vai para outra, né? Vai para outra atividade, por quê? Porque ela não consegue fixar a atenção especificamente em determinado ponto. Por isso que é tão importante que a gente aprenda, né, a lidar com essa criança de uma forma saudável, né? Mas eu vou estar falando sobre isso mais pro finalzinho. Ainda agora, eu quero estar colocando o seguinte: 10 sinais de que uma criança pode ser portadora do TDAH, pode ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, como sabemos, né, uma das primeiras questões em que a pessoa tem a maior dificuldade, que a criança tem essa dificuldade, é na questão da desatenção. Ela não consegue ficar muito tempo focada em algo. O pensamento dela vagueia, ela se dispersa, ela é desatenta, ela parece estar no mundo da lua. E muitas vezes, se tiver uma equipe pedagógica, por exemplo, dentro da escola, que consegue trabalhar isso de uma forma diferenciada, essa criança ela vai conseguir concluir os estudos e vai conseguir ir para frente. O que acontece é que, muitas vezes, né, se tem um professor que não está capacitado para atender essa criança ela vai repetir o ano, ela vai ficar ali, mas ela não vai conseguir concluir os estudos dela. Ela não vai conseguir concluir, né? Muitas vezes acontece até a desistência quando chega, principalmente na adolescência, né? Então é muito comum o adolescente que é portador do TDAH abandonar a escola, né? Por conta da dificuldade que ele encontra de atenção, dessa coisa de concluir, de participar, de estar ali. Então, para ele é muito difícil, se torna uma tarefa extremamente difícil, né? Digamos assim, que alguns sintomas que podem sugerir a presença desse transtorno. Bom, vamos seguir alguns sintomas que pode ser colocado como uma das características. A criança, ela se distrai com facilidade. Ela não consegue, ela começa a fazer uma coisa, daqui a pouco ela está fazendo outra. Né? Ela não consegue fazer aquilo até o final, ela não consegue colocar começo, meio e fim em algo que ela começa. Ela começa e desiste e vai para outra coisa. Ela perde o foco, perde o interesse, vai para outra atividade, começa de novo, de repente não consegue concluir, e é dessa maneira. A criança, ela é extremamente inquieta. É aquela criança que ela não para sentada, ela não para de falar, a perna sempre está em movimento, os braços, sempre ela está mexendo em alguma coisa, ou ela está mexendo com alguém. Então, é uma criança extremamente inquieta, né? É uma criança que ela não para, mesmo quando é chamada a atenção, ela continua falando, ela continua se movimentando, né? Então, é outra característica. Outra característica que a criança tem, né, que é outra coisa que a criança tem, ela não consegue ter uma rotina consistente, ela não tem, tá? Ela não consegue fazer as mesmas coisas, mesmo que ela saiba. Por exemplo, uma coisa que é uma rotina de todos os dias, em qualquer pessoa, escovar os dentes de manhã. É uma criança que você vai ter que cobrar isso constantemente, porque ela não vai conseguir seguir essa rotina. Ela não vai. Então, ela tem dificuldade com a questão das rotinas, né? Ela vai ter muita dificuldade. Uma outra coisa que acontece com a criança, ela apresenta dificuldade para finalizar as atividades. Como eu disse para vocês, ela vai começar uma atividade numa folha, ela vai pular para outra folha, vai começar novamente, vai mexendo e de repente ela não consegue concluir. Aquilo vai ficar sempre pela metade, sempre inconcluso, sempre faltando uma parte daquela atividade, né?
normalmente a criança, ela é considerada como esquecida, né? Porque ela não lembra de detalhes simples, ela não começa a não, por exemplo, mesmo que às vezes ela esquece, você marca tudo numa agenda e ela esquece a agenda, entendeu? Você anota tudo numa agenda para que ela não esqueça, só acontece que ela esquece a agenda. Então, para você ver que ela é uma criança que é tida muito como esquecida. A criança, ela evita participar de atividades que necessitam de esforço mental. Não é porque elas não querem, é porque elas têm dificuldade. E quanto mais a criança é cobrada por aquilo, mais dificuldade ela encontra e mais ela tenta escapar daquilo, mais ela vai tentar evitar a situação, né? Ela vai tentar evitar a situação exatamente por isso. Porque quanto mais você cobra que ela foque naquilo, que ela faça aquilo, que ela desenvolva aquilo, mais ela vai ficando com raiva daquilo, mais ela vai perdendo interesse sobre aquilo e mais ela vai querendo evitar a situação, vai querer evitar de ter que participar com aquilo. Até porque para ela é um esforço imenso que ela tem que fazer, né? Então é um esforço muito grande. Bom, a criança apresenta também dificuldade de participar de atividades silenciosas. É uma criança que ela não consegue parar de falar, né? Ela é uma criança que ela fala muito, ela sempre está fazendo algum ruído, seja com as mãos, seja com os pés batendo, as mãos batendo. Ela é uma criança que ela é muito inquieta. E essa inquietude faz com que ela sempre esteja fazendo um movimento que faz algum barulho. Então, ela sempre está focada em fazer um barulho. Seja com a boca, seja com os pés, seja com as mãos, seja batendo alguma coisa, seja mordendo alguma coisa. Enfim, ela não consegue ficar quieta, em silêncio, né? Ela não consegue ficar em silêncio. Normalmente, a criança, ela fala muito e interrompe os outros falarem. Ela não permite que os outros falem, porque ela sempre está falando à frente dos outros. Ela sempre tenta completar o assunto dos outros, né? Então, é uma outra questão da pessoa, da criança com TDAH. A criança responde perguntas feitas de forma impulsiva e precipitada, né? Ela vai responder de forma precipitada, ela vai responder de forma assim, meio que aleatória. Ela não para pensar no que foi perguntado para dar uma resposta lógica às vezes. Às vezes você pergunta alguma coisa e ela lembra de algo e fala, como se estivesse respondendo aquilo, mas não tem lógica, é uma coisa meio que aleatória, né? Bom, a presença desses sintomas, né, não indicam necessariamente que é uma criança com TDAH, mas podem ser indícios, né, desse transtorno. Então, vale lembrar que precisa procurar ajuda especializada para que seja feito diagnóstico preciso sobre isso, né? A gente não pode, por exemplo, classificar uma criança simplesmente por algumas coisas que tem. É preciso, por isso que é tão importante que seja feito uma avaliação minuciosa com profissionais, para quando se chegar o resultado, o médico possa ter tudo o que ele precisa para dar o diagnóstico e entrar com uma medicação, com uma forma de ajudar essa criança a ter uma vida saudável, uma vida normal, né? Ajudar os familiares. Então, é muito importante que esse trabalho seja feito de uma forma equilibrada, né? Sem precipitação, sem cobranças. E vale lembrar, gente, toda criança merece o nosso amor e o nosso respeito, independente, né, se ela às vezes, porque às vezes ela não é aquela criança que vai manter o ambiente organizado, ela não é aquela criança que vai obedecer você fazer algo que ela teria que fazer todos os dias, que uma criança normal de repente vai levantar, vai lá para o banheiro, escova os dentes, vem para a cozinha, toma café, volta para o quarto, arruma, faz a tarefa de casa, enfim, vai fazer isso como algo de uma rotina. A criança com TDAH, ela não vai fazer, tá? Ela não consegue. Por isso é tão importante que os pais saibam reconhecer, saibam que tenham o diagnóstico certo,
para começar um tratamento correto e ajuda de uma maneira certa de ajudar ao seu filho a ter uma vida normal, a levar uma vida tranquila. Por quê? Muitas vezes, gente, a criança com TDAH, ela é tida como uma criança mal educada, como uma criança assim, sem limites, e não é isso, gente. A culpa não é dos pais, né? A culpa não é dos pais, não é falta de limites, não é falta de ensinar, não é falta dos pais tentar educar a criança. Então, as pessoas têm que parar com esses julgamentos, porque muitas vezes as pessoas falam coisas dos quais elas não sabem, né? Então, muitas vezes a ignorância leva a pessoa a fazer comentários maldosos, maliciosos, né? E digamos que comentários assim que eu diria que deixa os pais muito tristes. Primeiro, porque a criança não pode ser tida como uma criança especial, né? Ela não é uma criança especial. Ela é uma criança que ela precisa de ajuda, ela precisa de coisa, mas ela pode levar uma vida normal. Ela tem condições de levar uma vida, crescer, levar uma vida saudável, constituir família, ter emprego, ter uma carreira. Então, não pode ser colocada dessa maneira. Deixa eu mandar aqui um alôzinho pro pessoal que está ligadinho comigo. O Valdira Franciele da Silva Fernandes está ligadinho comigo. Joaquim Brasileiro, meu amigo, está ligadinho comigo. Boa noite, parabéns pelo programa. Obrigada, Joaquim, muito obrigada. Você sempre é um incentivador, né? A Marli e o Márcio Reine, lá de Mandaguari. Os queridos, né? Os amigos queridos que a gente tem, a Vera Reine, a família Reine lá de Mandaguari. Muito bacana. O radialista Valdemir Santi, lá de Curitiba, tá ligadinho. Obrigada, meu amigo. Você também, eu sempre acompanho o teu trabalho, viu? O meu amigo Cícero Santana, lá de Apucarana, tá ligadinho também. A Maria Alva da Silva tá ligadinha. Deixa eu ver quem mais aqui. Evaristo de Jesus Nogueira, que é lá de Marialva, também tá ligadinho. Ele que viaja muito, né? Tem o caminhão dele, viaja muito. Onde que ele está hoje, será, né? Deve estar fora, né? Ele sempre viaja fora do Paraná, então ele deve estar viajando fora. José Antônio, José tá ligadinho. A Elizabeth Piscine também tá ligadinha. Ela que sempre tá ligadinha no programa do Jota, ela sempre participa, ela sempre compartilha o programa, dá like. Então, a gente agradece muito. Ela já compartilhou aqui, ó. Deu até uma bandeirinha. Obrigada, Elizabeth. Marcou as amigas aqui também. Gilcélio Carlos Marino tá ligadinho também com a gente. O meu professor, gente, o professor Michel tá ligadinho agora, tá aqui presente também. Ele do Clube Mente Renovada, né, do Instituto Humaniza, ele que é professor, né, é meu professor também. Nós fazemos parte do Clube Mente Renovada, onde é um grupo de psicanalistas que está sempre procurando aprimorar conhecimento, agregando valores, como que ele sempre fala, né? Nós somos influenciadores e cuidadores de vida. Então, nós estamos aqui exatamente para fazer o melhor trabalho, né? Um abraço enorme para o meu professor, né? Para o psicanalista Michel Silva, ele que é CO, né, do Grupo Mente Renovada, lá do Rio de Janeiro. Faço parte da equipe. Estamos trabalhando e temos desenvolvido vários projetos e muito bacana, né? Muito obrigada, professor. Gratidão imensa. A Elizabeth está ligadinha aqui. Deixa eu ver quem mais. A Milene, filho Lourenço, também está ligadinha com a gente. Está aqui também. O professor, digamos, disse aqui, ó. Estamos juntos, muito bom. Obrigada, professor. Obrigada. Né, o doutor Michel, né, a gente fala, estou falando aqui de uma forma como meu professor, mas o doutor Michel, ele que é CO do Grupo Mente Renovada. O J Show tá ligadinho, o Amarildo Souza tá ligadinho também, a Naila Karina tá assistindo. Deixa eu ver quem mais aqui. O meu primo Nicolau Rodrigo, lá de Curitiba, lá de São José dos Pinhais, tá ligadinho. Isso aí, prima, muito bom. A Edilane Andrade está ligadinha também. Ó, o professor já deixou até o link, gente. Ó, ele deixou aqui ó, o link do Clube Mente Renovada. Se você, psicanalista, tem vontade de fazer parte de uma equipe onde te dá todo o suporte, onde você tem chance de crescimento profissional,
E também do crescimento profissional na questão da formação continuada. Vale a pena, entra lá, fala com o doutor Michel, o professor Michel, e ele vai te dar todas as coordenadas e você vai ser muito bem recebido. Eu fui muito bem recebida pelo grupo, estou muito feliz. E claro que se você também é psicanalista ou tem vontade de ser psicanalista, entra lá. Lá tem aula também, tem as aulas para formar você como psicanalista, te dar todo o suporte, todas as condições de você ser um ótimo profissional. Né? Nós temos a formação continuada, que é o psicanalista, ele nunca para de estudar. Como o professor Michel sempre fala, nós sempre temos que estar reciclando, sempre estudando, aprendendo para que nós possamos levar o nosso melhor para os nossos pacientes, né? Estamos juntos, doutora. Aquele falando aqui, ó. Estamos juntos, doutora. Você é uma geradora de valores e autoridades em vidas. Vai com tudo. Obrigada, professor. Você também. Aliás, eu admiro imensamente o seu trabalho. A Milene Machado tá ligadinha. Ela que também sempre compartilha, participa. Todas as vezes que tem sorteio nos programas, ela ganha, gente. Porque ela é também a menina que é top. Ela marca, ela compartilha e sempre ganha, né? Deixa eu ver quem mais aqui. A Edilene Andrade também já compartilhou. Obrigada. A Adriana Gomes está ligadinha, minha amiga. Muito bom. Voltando a falar. Bom, antes disso, até falar. Eu pedi para o professor Michel, né? Para o doutor Michel, fazer um vídeo para a gente estar colocando aqui, para estar falando sobre o Clube Mente Renovada. Porque, gente, olha, é um espetáculo. É uma escola com formação, com capacitação, com pós-graduação. Então, tem tudo o que você precisa para ser um profissional reconhecido, para ser um profissional pronto para atender e dar o seu melhor atendimento para o seu paciente. Nós, enquanto psicanalistas, nós temos responsabilidade, né, de tratarmos o nosso paciente com excelência, fazer o melhor para cuidar da saúde mental dos nossos, né? Então, vale a pena que se você tem vontade, seguir essa linha, seguir essa carreira, entra lá, porque tem o Humaniza, né? Que tem toda a formação, tem toda, como que eu posso dizer assim, tem toda uma logística para você fazer a formação, sair de lá capacitado para você poder atender. Então, isso é uma coisa muito importante. Nós vemos aí, gente, eu falo que eu fico triste às vezes, né? Eu estava comentando isso com o professor ontem numa aula que nós tivemos, nós vimos ele falar exatamente sobre isso. Nós ficamos lamentavelmente, eu vejo pessoas falando da formação em 3 meses, em 2 meses, falando em formação, sabe, sem nenhum acompanhamento, sem nenhum... Gente, toma cuidado, tá? Tem muito cursinho aí, que às vezes você tem vontade de ser um psicanalista, você acha que, eu vou fazer um cursinho desses que anuncia por aí. Não vai, tá? É fria. Porque isso tem toda uma logística, tem todo um fundamento para ser feito. Tem que ser seguido o tripé psicanalítico, que não foi uma coisa que ninguém inventou, não foi uma coisa que o doutor Michel inventou, não foi uma coisa que o Clube Mente Renovada inventou, não foi uma coisa... Gente, não tá? Nós vamos seguir no tripé psicanalítico que foi criado por Freud, que veio de lá atrás, quando surgiu a profissão, tem todo um aparato para que você tenha a competência, a capacidade técnica para atender uma pessoa. Então, não é um cursinho de 3 meses, né? Então, nós temos que estar atentos a isso. Então, é uma coisa que nós temos que lutar contra. Essas coisas que as pessoas banalizam a profissão de uma forma que deixa como desmerecendo o profissional que se capacitou de forma adequada, né? Que trabalha seriamente, que tem essa responsabilidade. Então, por isso que é tão importante que a gente tenha pessoas do nosso lado que tenha essa postura correta de ensinar valores, de ensinar o que é certo e formar você enquanto profissional, um bom profissional, um profissional que agrega, que faça o seu melhor pelo seu paciente, né? Então, é isso, gente. A Jussara Budniak está ligadinha também. Edilene Andrade já compartilhou aqui um monte, marcou as amigas. Psicanalista Michel Silva, eu vou dar aula, fique na paz e sinta-se amado por Deus e por mim. Amém, professor, amém. Deus que abençoe você e boa aula.
E não esquece de gravar meu vídeo, hein? O doutor Marcelo Bavaresco tá ligadinho comigo também. Trabalhei com ele no Hospital Bom Samaritano. Que bacana. Obrigada, doutor Marcelo. Qualquer dia também vamos fazer preparar alguma coisa para você estar falando, né, sobre a tua profissão, né? Que bacana. Obrigada pela presença, doutor Marcelo Bavaresco, um grande médico, um grande cirurgião em Maringá. Sidney Claro, meu amigo lá de Maraguari, tá ligadinho. A Edilane Andrade colocou, marcando aqui também. Bom, voltando ao tema que eu estava falando, né? Então, quando nós falamos, gente, da criança com TDAH, nós temos que ter cuidado com aqueles jargões que as pessoas falam. Criança mal educada, criança sem limites, porque os pais não educam. E isso, gente, é uma forma prejudicial. É uma forma que eu digo assim, as pessoas, os pais, muitas vezes são criticados porque as pessoas não entendem que não é falta de limites, não é falta. Então, as pessoas têm que compreender isso e não fazer julgamentos desnecessários, né? Porque falo que já convivi com esse tipo de situação e é uma situação muito triste. Agora, vamos falar o seguinte, adultos também, gente, pode apresentar o TDAH, tá? Não é só crianças. O adulto também pode apresentar o TDAH. Por exemplo, nem todos os adultos, né? Nem todos os adultos apresentam sintomas de TDAH, né? De maneira tão acentuada como aqueles observados nas crianças. Por quê? Porque o adulto, ele aprende a se controlar, ele aprende, né? Claro, ele de forma lógica, ele aprende a ter um certo controle sobre o comportamento, sobre, por exemplo, de acordo com a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, em mais da metade dos casos, né, o transtorno acompanha o indivíduo na fase adulta. Então, isso não é uma coisa que eu estou falando, é uma coisa que estudos, né, comprovam que muitos adultos convivem com o TDAH, convivem com isso também. Muitos adultos têm dificuldade de concentração, muitos adultos têm dificuldade com determinados tipos de atividade, muitos adultos têm dificuldade da interação com outras pessoas. Muitas pessoas são aquela pessoa que ela faz muitas atividades ao mesmo tempo. Então, isso também acontece mesmo quando a pessoa já é adulta, né? Claro que a pessoa aprende a ter domínios, aprende a ter mais controle sobre certas coisas, porque nós, enquanto adultos, temos que nos comportar de forma diferente de uma criança. Uma criança, ela pode fazer birra, ela pode ficar passando na frente das coisas, ela pode interromper alguma coisa. Nós, adultos, não podemos. Então, a gente aprende a controlar certos impulsos que nós temos, né? Então, aqui diz assim, 10 sinais de TDAH que podem ser observados em adultos, tá? O adulto pode apresentar-se desatento para atividades do trabalho do dia a dia, né? Aquela pessoa que ela esquece coisas, ela esquece compromissos, ela não leva determinado coisa que ela precisa para o trabalho dela. Enfim, acontece. É como eu disse, é aquela pessoa que leva a agenda, anota o que está na agenda, só que não leva a agenda. Quer dizer, ela coloca tudo na agenda para não esquecer, só que ela esquece a agenda. Então, isso acontece muito. O adulto apresenta dificuldade de manter o foco em algo. Quantas vezes você já ouviu alguém falar o seguinte: eu começo a ler, mas daqui a pouco meu pensamento vai para outra coisa, eu já até esqueço o que eu estava fazendo, eu até esqueço. É muito comum isso acontecer, gente, porque a pessoa não consegue ter foco, né? A pessoa não consegue ter foco, então ela dispersa, ela esquece. Porque se você não focar em algo que você está fazendo, você esquece o que você está fazendo. Então, isso é comum. O adulto apresenta também dificuldade em alguns tipos de trabalhos repetitivos e longos. Por exemplo, dificilmente uma pessoa com TDAH vai ficar lá 20 anos no emprego. Porque é muito rotineiro. Então, é muito difícil. Ela não vai conseguir, por exemplo, trabalhar 20 anos no mesmo emprego. Ela não vai conseguir, né? Então, já é uma característica do TDAH na pessoa adulta.
costuma deixar trabalhos incompletos às vezes, começa e não termina, ou começa várias atividades ao mesmo tempo. É como aquela pessoa que vai limpar a casa, começa lava roupa, começa limpando casa, começa lavando calçada, começa fazendo, então assim, começa fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo. Às vezes ela não consegue concluir tudo que começou, né? Um adulto possui dificuldade de planejar atividades, né? Às vezes tem dificuldade de planejar atividades. Então, olha para você ver que muitas vezes a pessoa pensa que ela tem que fazer algo, só que ela não consegue estabelecer um cronograma. Ela tem dificuldade com isso, ela não consegue. Possui ainda, esquece com frequência das coisas, né? Esquece com frequência, é difícil estabelecer prioridade, ela não consegue traçar uma linha de prioridade. Por exemplo, isso eu tenho que fazer primeiro. Ou seja, ao mesmo tempo ela quer fazer tudo e não consegue terminar nenhum. Então fica sempre algo meio que inconcluso, sempre meio que sem terminar, porque ela não consegue gerar essa prioridade. Não, eu vou fazer isso primeiro, quando eu terminar eu começo outra coisa. Não, às vezes começa tudo e não consegue terminar. Frequentemente a pessoa com TDAH se vê sobrecarregada. É uma exaustão, gente. A pessoa se sente assim, saturada de coisa, ela se sente cansadíssima, ela se sente assim, como que eu posso dizer assim, sobrecarregada ao extremo. Por quê? Porque é como se tudo estivesse nos ombros dela. Ou seja, ela pensa em 1000 coisas que tem que ser feita e ela não consegue dar conta de tudo que precisa ser feito e ela sofre com isso. E ela sente uma exaustão muito grande em relação a isso. Na vida adulta ainda, a pessoa com TDAH pode apresentar ainda grande agitação, né, uma grande agitação física. Aquela pessoa que, por exemplo, mesmo que ela esteja viva num movimento constante de atividades, de coisa, ela ainda quer ir para academia, ela ainda quer caminhar, ela quer andar de bicicleta. Por quê? Porque ela precisa dessa movimentação. Ela tem essa inquietude no comportamento e ela precisa fazer isso para satisfazer essa necessidade que ela tem, essa movimentação, essa inquietude. Ainda pode apresentar algumas rompantes de humor, gente. Aquelas variações de humor. Às vezes ela pode estar muito feliz, outra hora ela pode estar muito brava, outra hora ela pode estar muito irritada. Então, assim, vai oscilar o humor dela, né? Ela vai ter uma oscilação, uma alteração de humor. Ainda, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção em Adultos diz que o adulto com TDAH apresenta com frequência problemas com o uso de álcool, drogas, ansiedade e depressão. Gente, isso é uma das características que acontece também com adultos, mas o TDAH na criança, quando ela se torna adolescente, é a hora que os pais têm que ficar assim, extremamente vigilantes. Porque a criança com TDAH, ela tem o menino ou a menina, eles têm acaba puxando para um lado mais negativo. Por exemplo, a menina, ela pode entrar para um lado muito sexual, muito sexualizado muito cedo. Ela pode se envolver com grupos que ela sente mais excluído, né? Então, assim, ela pode puxar um comportamento. Os meninos podem ir mais para o lado das drogas, do homossexualismo. Enfim, a criança, na adolescência, a criança com TDAH precisa de uma vigilância mais acentuada. Por quê? Porque eles têm essa predisposição a ir para grupos que eles sentem que são onde eles acham que eles serão mais aceitos, né? Então, a criança com TDAH, o adolescente com TDAH, eles se sentem meio desajustados. Por quê? São chamados a atenção, eles são cobrados muito, muito pelo comportamento que eles não conseguem desenvolver. Muitas vezes os pais criam uma expectativa muito grande em cima dessa criança e essa criança ela não consegue suprir as expectativas dos pais e ela se sente frustrada. Ela se sente muito frustrada.
porque ela não consegue atingir o comportamento do irmão, porque ela não consegue ser igual à irmã, ou seja, ela é comparada com o primo, com o vizinho, com o irmão mais velho, com o irmão mais novo. Enfim, ela sempre vai estar sendo ela sempre vai estar num lugar onde os pais vão estar comparando ela, o comportamento dela com o comportamento de outra criança que não tem o TDAH. Para ela é uma frustração muito grande. Ela não conseguir suprir, porque ela se sente frustrada também, porque ela sabe que ela não consegue. E ela tenta. A criança, ela tenta, gente. Ela está tentando, ela tenta fazer. Só que como ela não consegue, ela começa a ficar frustrada também. Ela não consegue corresponder às expectativas das outras pessoas. É como aquela história. É porque seu irmão fez a faculdade, você não vai. Porque teu irmão terminou o ensino médio, você não consegue. Então, tem muito essa questão, essa cobrança, né? Colocar a expectativa demais, cobrar demais, não é saudável. Muitas vezes nós temos que aceitar os nossos filhos, né? Nós temos que aceitar os nossos filhos como eles são. Nós temos que amá-los independente e ajudá-los a superar essas dificuldades que acontecem na vida da criança, né? Gente, deixa eu só mandar uma alôzinha aqui pro meu primo João Paulo Vidal, lá de Faxinal, que tá ligadinho. Ele, a esposa Andréia, minha prima Andréia, né? Os meninos, tá todo mundo lá. A Edilane colocou aqui, deixa eu ver o que mais. A Indianara Carvalho, cantora, né? Ela que canta muito bem. Daqui a pouco ela vai estar aqui no programa do J Show, vai estar aqui, vai cantar pra gente. Aí a Milane já marcou também, compartilhou e marcou os amigos. Gente, eu vou pedir os nossos comerciais e já eu volto. Vou pedir. Gente, o vice-prefeito de Maringá tem um recadinho pra gente, né? Ele vai estar... Ele tem novidades para falar pra gente. Edson, vai aí, é com você. Olá, Maringá. Aqui é Edson Escabora, vice-prefeito de Maringá e responsável pela economia e turismo da nossa cidade. Estou muito feliz em trazer uma excelente notícia para Maringá. A Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, assumiu um compromisso importante: renovar a imagem do Brasil de maneira inovadora, destacando a sustentabilidade e diversidade do nosso país. E é com satisfação que anuncio que a Embratur está oficialmente apoiando a nossa Maringá Encantada, o nosso Natal. Isso significa que o Natal de Maringá se torna oficialmente uma atração turística nacional, entrando no calendário turístico do Brasil, assim como o Natal de Gramado, o Carnaval do Rio de Janeiro e o São João lá da Paraíba. Agora, a Maringá Encantada tem o selo Brasil. Isso vai impulsionar o turismo em Maringá e em toda a região de forma significativa. Quero agradecer à Embratur por acreditar em nossa iniciativa e também agradeço de coração a todos os servidores da Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo. O reconhecimento nacional da Maringá Encantada é mérito de cada um de vocês. Juntos estamos construindo um futuro brilhante para a nossa Maringá. Viva Maringá, viva o nosso Natal Encantado! Muito bom, né, gente? Olha que Maringá tá sempre dando um show, né? Final de ano, Maringá fica uma cidade maravilhosa, lindíssima. E agora, claro que com a questão do turismo, vai enriquecer ainda mais e vai trazer, vai melhorar a economia ainda mais, né? Principalmente dentro da cidade, né? Muito bom. Vou pedir, gente, vamos falar do nosso baile, né? Da sexta-feira agora nós temos um concurso que é a Miss Melhoridade Regional, que é um concurso importantíssimo, gente. Será entre as cidades da metropolitana aqui de Maringá, vai estar fazendo presente nesse evento com as suas candidatas, representando os municípios, né? Então, não percam, tá? Você pode estar comprando ingressos já antecipados. Se você quiser, você pode estar falando com a gente,
comigo, com o Jota, nós temos ingressos à venda antecipado e vai ter na hora também, tá, gente? Não perca, porque esse evento é um evento muito importante e é um evento glamuroso, é um evento bonito, né? Então, vamos lá um recadinho. Vem aí! Concurso da Miss Melhor Idade Regional. Vai ser em Maringá, Paraná. Dia 25 de agosto, às 20 horas. Venha você prestigiar e torcer pela representante da sua cidade. Concurso Miss Melhor Idade Regional. Valorizando e mostrando o talento e a beleza da mulher da terceira idade de toda a região. Não percam! Concurso da Miss Melhor Idade Regional. Dia 25 de agosto, às 20 horas. No Clube do Vovô, Avenida Laguna, 1812, Vila Operária, Maringá, Paraná. Muito bom. Gente, voltei. Deixa eu mandar um abraço aqui para Elizabeth Bosso Machado, que tá ligadinha com a gente. Ela, o esposo Valdecir, a Emiline, sempre tá ligadinho com a gente. Obrigada pela presença aí, viu, minha linda? Um beijo para você. Raíssa Souza também tá ligadinha. Ah, boa noite, a Beth tá mandando boa noite para mim. Boa noite para você também, para vocês aí, né? Gente, voltando a falar ainda sobre o TDAH, né? Sobre o TDAH, muitas vezes a pessoa tem uma criança com TDAH em casa e muitas vezes ela não sabe como, por exemplo, lidar com essa criança no dia a dia, né? Como que ela pode ajudar essa criança para que ela consiga ter uma vida normal, para que ela consiga concluir os estudos, para que ela consiga fazer as coisas normais, né? Como qualquer pessoa normal, porque a criança, ela precisa de ajuda, né? Ela consegue fazer, mas você tem que ter paciência e tem que ajudá-la a fazer as coisas. Bom, aqui diz o seguinte, que, bom, primeiro, o TDAH como que eu posso dizer assim, é uma defasagem que a pessoa tem no cérebro na questão de um hormônio, que é a dopamina. Essa dopamina, gente, ela que é um neurotransmissor que ela é responsável pela atenção, pelo que ela ajuda nessa questão da concentração. Ela é um neurotransmissor, né, no circuito motivacional e atencional. Então, ela ajuda a dar esse equilíbrio. E a falta da serotonina, que quando ela é produzida em pequena quantidade, ela faz com que a criança ela tenha esse comportamento muito alterado, muito ligado 220, enfim. O que acontece? A criança, né, normalmente, quando ela vai ao médico, que já fez toda aquela triagem, a escola, quando detecta que a criança tem TDAH, tem um TDA, o que acontece? Ela já imediatamente, a professora já passa para a psicopedagoga, que vem acompanhar essa criança. Através do acompanhamento dessa psicopedagoga, elabora-se trabalhos, atividades para poder testar, para fazer o teste com ela, para começar a avaliar a que grau é o TDAH dela. Aí, quando ela já tem todos esses dados levantados, né, quando ela já tem todos esses relatórios, todas as atividades, porque são feitos testes específicos, então é feito acompanhamento específico pela psicopedagoga, que chega, ela apresenta isso, né, passa pela psicóloga que vai, ou a psicanalista que vai avaliar essa criança na parte cognitiva, na parte de desenvolvimento, né, dela, da parte emocional dela, vai trabalhar isso. Então tem que ter o acompanhamento com vários profissionais. Então não pode ser uma coisa desconecta, né, gente? Precisa de um aparato de profissionais para se chegar a um resultado eficaz, correto e ser dado o que é preciso para essa criança, para que ela tenha uma vida normal. Aí o que acontece? Passou pela psicóloga, passou pela psicopedagoga, aí é encaminhada, por exemplo, para um neuropediatra, que vai, através dos relatórios dos professores, da psicopedagoga, da psicóloga, vai olhar para esses documentos todos e o médico vai estar fazendo alguns testes com essa criança, além
dos relatórios que ele tem em mãos, né? Quando ele concluir todos os testes que ele precisa fazer, ele vai passar a medicação, se for o caso. Ele vai estar dando orientações para os pais a respeito dessa criança, de como conduzir para que ela consiga fazer as coisas dela no tempo hábil, né? No tempo que ela precisa fazer. Aí, tem dicas, gente. Eu vou passar para vocês algumas dicas, né? Está quase acabando o meu programa. Eu quero passar para vocês algumas dicas para você que são úteis, né? Para que a criança que tem TDAH você possa ajudar ela a estudar, para que você possa ajudar os estudantes, né? Que com portadores de TDAH a conseguir concluir as suas atividades. Primeiro, você que é pai, você que é mãe, que tem um filho, né, uma criança com TDAH em casa, você precisa ajudar ela a estabelecer rotina consistente. Por exemplo, ela é uma criança que ela tem muita dificuldade com rotina. Ela tem muita dificuldade com rotina. Como ela não consegue desenvolver uma rotina, por exemplo, levantar da cama, saber que ela tem que ir lá lavar o rosto, escovar os dentes. É uma rotina que todo mundo tem que fazer e esse é o primeiro momento. Não dá para fazer 10 horas da manhã, depois que você já foi lá para a rua, você foi no mercado, não tem jeito. Tem que ser primeiro momento, para que você levanta. Essa é uma rotina que você tem que criar para essa criança de forma consistente. O que você pode fazer para ajudar o seu filho? Acompanha ele durante a escovação do dente. Né? Você vai no banheiro com ele, você vai lá, chama ele para escovar dente, você vai com ele. Vai com ele todos os dias. E não canse, porque você falou, mas eu falei isso ontem para ele. Hoje eu tenho que falar de novo. Tem que falar de novo. Você vai falar 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Não tem problema. Vai falar quantas vezes for necessário. Entenda uma coisa. Você que é mãe, você que é pai, você tem que ajudar o seu filho. Então, não tenha preguiça. Não fique bravo de ter que repetir 1000 vezes. Se for preciso. Acompanhe seu filho, vá com ele, escove o dente, estabeleça rotinas que ele precisa fazer. Sente com ele do lado dele, ajude-o a fazer as tarefas. Coisa importante, momento de tarefa escolar da criança com TDAH. Desliga tudo, coloca essa criança num ambiente neutro, sem crianças correndo por perto, sem ninguém conversando do lado, sem televisão ligada, sem rádio ligado, sem celular, sem nada. Por quê? Você tem que colocar essa criança num ambiente que não tenha distrações. Né? A criança com TDAH ela não pode ter distrações. Se você colocar ela num ambiente onde tem outras crianças correndo, ela não vai conseguir fazer nada. Por quê? Porque a cabeça dela vagueia, vai prestar atenção no que as crianças estão fazendo. À volta. Então, estabeleça regras simples. Por exemplo, você acompanha seu filho a escovar o dente na tarefa escolar. Você coloca ele num ambiente que não tenha ninguém perto, não tenha conversas, nada ligado, nenhum som, nem rádio, nem celular, nem nada. Senta com seu filho e ajude-o a fazer a tarefa escolar, né? Ajude ele. Porque a pessoa tem uma tendência, a criança tem uma tendência, gente, a procrastinar. Então, assim, ela tem uma tendência a não conseguir seguir em frente. Ela tem uma tendência a estagnar. Ela tem uma tendência a... Tudo bem, parei, fico ali, não vai para frente, nem para trás, nem nada. Então, você precisa ajudar essa criança a seguir em frente. Você precisa ajudar ela a tomar decisões, né? Então, estude com eficiência, ajude essa criança a estudar com eficiência. Sente com ela, conversa com ela sobre a atividade, ajude ela a estudar, né? Ajude ela a estudar. Quando você estiver com ela, se você sentar do lado dela e ajudar ela a estudar, ela vai conseguir. Então, você não pode deixar ela sozinha, mas esteja lá. Quando você percebeu que ela volta para a atividade novamente. Não evite, gente, atividades longas demais para criança com TDAH. Tá? A criança que tem TDAH, não passa uma tarefa para ela fazer uma atividade lá por 3 horas sentado. Ela não consegue. Tá? A criança ela não consegue, não é porque ela não quer. Ela não consegue, ela tem essa dificuldade. Então, mãe, se você vai ajudar teu filho a fazer tarefa, você entende o seguinte: ele estudou 1 hora, dá intervalo, ele precisa de intervalo, tá? Se ele conseguiu fazer atividade por 1 hora, você conseguiu estudar com seu filho por 1 hora,
deixa ele sair, deixa ele dar uma volta, daqui a pouco você estabelece novamente, olha, você vai descansar meia hora, daqui um pouquinho nós vamos voltar a estudar. Por quê? Porque a criança ela não consegue fixar a atenção muito longa, ela vai dispersar, ou seja, vai ser um tempo perdido, porque ela não vai conseguir aproveitar nada. Então você tem que estabelecer regras simples, né? Planeje os dias. Por exemplo, se você quer fazer algo com essa criança, não prometa, tá? Você nunca prometa nada para essa criança, a menos que você possa cumprir. Essa é outra coisa. Você nunca fala pro seu filho o seguinte: amanhã nós vamos no parque. Porque chega amanhã você não consegue ir no parque. Mas essa criança ela não vai pensar mais em nada. Ela não vai conseguir mais colocar atenção e foco em nada. Somente porque ela queria ir no parque. Ou seja, então, evite fazer promessas para essa criança. Né? Essa criança com TDAH, você não pode prometer algo para ela. Não prometa. Então, estabeleça regras simples. Faça coisas simples com ela. Ajude para que ela possa ter uma vida normal. Né? Para que ela possa concluir os estudos. É necessário que os pais tenham empenho com essa criança. Consulte um profissional, né, para te ajudar a estabelecer. Se você tem uma criança, você não sabe como lidar com isso, estabeleça regras simples. Vai no profissional, conversa com o profissional, né, coloca para teu filho ser atendido por um profissional e pergunte para ele, de uma forma que ele possa ajudar a você a estabelecer normas, regras que você pode trabalhar com essa criança, sem que você coloque tantas expectativas e a cobre tanto. Né, que às vezes você faz tanta cobrança para essa criança, que essa criança ela começa a interiorizar no sentimento dela que ela não é boa o suficiente para te agradar. E não é porque ela não quer. Né? Então, é por isso, desenvolve um sentimento ruim dentro da criança de que ela não é aceita. Que ela não é aceita porque evite comparações. Não compare, não compare esse filho com outro filho. Não compara o comportamento dele com o comportamento de outra criança, né? Então, evite esse tipo de coisa. Defina suas prioridades, né? Autocontrole, planejamento e memória. Então, utilize jogos de memória com essa criança, no momento que você estiver brincando com ela, utilize esse tipo de jogos para exercitar a mente dela. Trabalhe com essa criança, mantendo o autocontrole das coisas, evite cobranças, evite comentários maldosos, evite colocar ela como que diferente dos outros, né? Porque a criança, ela tem essa tendência de se recolher, porque ela fica frustrada por não corresponder. Ela sabe que ela não corresponde à expectativa dos outros. Ela sabe, ela sente isso. Só que quando ela é cobrada demais, ela passa a se sentir dessa maneira. Ela passa a meio que se recolher de forma... É uma criança que pode desenvolver depressão também, gente. Pode ser uma criança que pode desenvolver ansiedade. Né? Então, temos que tomar cuidado com isso. Como educar uma criança com TDAH? Olha que interessante isso, gente. Bom, vou dar 6 dicas rapidinho. Ajude no planejamento dessa criança. Estabeleça rotina para essa criança, né? Estimule a autoestima dessa criança. Então, por isso eu digo, evite as comparações. Você que é mãe, você que é pai, não fique colocando o seu filho o seguinte: mas o teu irmão é desse jeito, o seu irmão em tal idade fez tal coisa. Ele não é o irmão e ele não tem culpa por não conseguir fazer as coisas igual ao outro. E a criança, ela se frustra, porque ela sabe que ela não consegue corresponder à expectativa dos pais. Ela não consegue corresponder à expectativa dos professores. E ela não consegue corresponder às expectativas da sociedade. Ela já sabe de tudo isso. E ela sofre por isso também, né? Então, seja um exemplo para o seu filho. Quando você se colocar a ser um exemplo para o teu filho, porque muitas vezes teu filho não vai aprender porque você fica falando, você fica brigando e cobrando ele. Mas ele vai aprender ao ver você fazendo, ao ver a forma que você se comporta. Então, é você dando exemplo que o seu filho vai conseguir aprender as coisas. Sabe falar Às vezes ele vai aprender mais pelo seu exemplo, pela forma que você age, do que necessariamente pela forma que você cobra, que você fala, que você todo dia você fica falando, né, insistindo. Aí, outra coisa, como eu disse, gente, não cobre resultados, tá? Não cobre resultados.
seja um exemplo, incentive a prática de atividades físicas. Essa é outra coisa, gente. Uma criança com TDAH, ela precisa de várias atividades às vezes, mesmo que ela não conclua, tá? Se ela quer fazer aula de futebol, coloca no futebol. Se ela quer fazer balé, coloca no balé. Se ela quer dançar, coloca na aula de dança. Invista no seu filho. Em algum momento, às vezes ela vai começar 10 atividades e não vai conseguir terminar nenhuma. Vai lá 1 mês, 2 meses e desiste. Não tem problema. Só que vai chegar um momento em que ela vai encontrar algo que ela gosta e ela vai conseguir seguir em frente e vai conseguir fazer. Então, não deixa de ajudar o seu filho, não deixa de apoiar o seu filho, de reconhecer e dar amor ao seu filho. Então, não permita que as pessoas olhem torto para o seu filho, achando que você não deu limite, que você não educou, né? Porque isso dói. Eu falo que na condição de mãe, de pai, quando as pessoas olham torto para uma criança que tem algum tipo de necessidade especial, dói nos pais, dói, porque os pais não queriam também. Então, é uma coisa que eu falo, é uma coisa que eu sempre digo, as pessoas, muitas vezes, elas são injustas, né? Uma criança é autista, as pessoas olham torto. A criança tem síndrome de Down, as pessoas olham torto. A criança tem uma paralisia, uma deficiência física, as pessoas olham torto. Então, gente, para com isso, tá? Olha, uma coisa que eu falo, para com isso. É uma criança, merece todo o nosso amor, todo o nosso respeito, e os pais também, tá? Os pais também. Já trabalhei uma vez com uma criança com TDAH e falo para você uma coisa, as pessoas têm essa visão de que a criança não tem limite, de que a criança não tem educação, que os pais não dão educação, as pessoas ficam olhando torto, e eu falo uma coisa para vocês, é o pior sentimento que existe, é o de impotência, é o de você saber muitas coisas e muitas vezes você não ter controle sobre isso. Então, pai e mãe, faça o seu melhor pelo seu filho. Ame o seu filho de forma incondicional e o prepare para viver, para ter uma vida satisfatória, para ter uma vida boa, para que ele seja um adulto responsável, para que ele seja um adulto que possa ter uma vida plena e satisfatória, que ele possa se realizar profissionalmente, que ele possa se realizar em todas as suas instâncias da vida, né? Então, que assim, gente, seja, se você tem alguma criança com esse tipo de dificuldade, que você possa olhar para essa criança com todo o amor do mundo e cuidar do seu filho. Faça o melhor por ele, procure o melhor atendimento, o melhor profissional para te ajudar a entender, a passar por essa situação, e você vence, tá? Acredite, o seu filho será um adulto que vai ter uma vida boa, vai ser um bom profissional, e vai constituir a sua família de uma forma equilibrada, responsável, tá? Então, gente, era isso. Se você ainda tem desejo, de repente, de fazer alguma pergunta relacionada a esse tema, você pode deixar no meu Instagram, que a gente vai estar respondendo para você depois, a gente vai estar mandando algum link para você estar lendo alguma coisa sobre isso, tá certo? Gente, chegou o finalzinho do meu programa, tenho que ir embora. Chegou várias pessoas aqui no estúdio, né? Temos aqui, ó, o Evandro, né, da Unifama, que está aqui também, a cantora Indianara. Tem mais um casal ali que... Camila e Pastor Vani. Então, assim, tem vários convidados no programa do Jota. Venha a seguir, não perca, gente. Olha, vai estar assim de coisas, assuntos interessantes, viu? Não perca. Gente, um beijo enorme para vocês. Agradeço imensamente por vocês estarem comigo até o momento, tá? Por vocês que compartilharam, que deixaram suas mensagens, que falaram sobre o tema, que compartilharam, que comentaram. Então, é muito bacana. Deixa eu só dar uma lida aqui, uma pergunta que mandou aqui, ó. João Leonardo Barbosa disse assim, ó: boa noite. Pais que têm filho com esse problema tem que ter paciência com eles. Com certeza, isso mesmo, Leonardo. Né? Os pais que têm filhos com qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de necessidade especial, precisa ter paciência, ter muito amor, né? Então,
O amor, gente, o amor é uma das coisas que eu falo que é um santo remédio que cura quase tudo, né? A gente saber cuidar e amar os nossos filhos é a coisa mais importante, independente do mundo lá fora, né? Nós temos que fazer isso e acolhê-los de forma amorosa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, né? Então, deixa aí para vocês um beijo enorme. Agradeço imensamente a companhia de vocês até agora e até terça que vem, se Deus quiser. Tchau!